Então, hoje eu queria pedir, se vocês tivessem alguma certa compreensão. Hoje eu acordei um pouco gripado e é por isso que eu tô falando com essa voz de Cid Moreira, tá? Mas a gente segue com os vídeos semanais e hoje a gente tem esse tema importante, que é essa pergunta que surgiu, né, no Insta da Hora do Dharma. Quem ainda não segue, dá uma seguida lá, arroba Hora do Dharma, tá? Lá no Instagram. E a pergunta foi: o que acontece com a mente durante a meditação? Então, isso é uma boa pergunta, né? Uma pessoa se deu conta de que quando ela começa a meditar, algo acontece com a mente dela, tá? Então, o que acontece? Vamos lá, eu pensei em trazer esse tema para vocês como um passo a passo. Então, em primeiro lugar, a gente começa com uma abordagem mais geral. Qual seria essa abordagem mais geral? Por exemplo, a gente vai usar a meditação como uma ferramenta que serve para acalmar a mente, para reduzir o estresse, aumentar o foco, né, produzir atenção plena, assim por diante, né? Aí o que acontece? A gente começa a meditar dessa forma, então a gente aprende a relaxar, a gente cultiva um bem-estar, tá? E aprende a posicionar o corpo e assim por diante. É importante que a gente entenda que essa etapa é necessária, porque é simples, se eu não conseguir me sentir bem fazendo a prática de meditação, eu não vou querer seguir. Eu vou querer abandonar a prática e fazer outra coisa, né? Só que o que acontece? A gente pode considerar o seguinte, a gente pode considerar que essa etapa inicial é o que a gente vai dizer de benefícios imediatos. Então, existem os benefícios imediatos da meditação, que é o que a gente vai classificar como sendo melhorar a saúde, melhorar a estabilidade emocional, importante isso, essa questão da estabilidade emocional, o vigor físico também, né? Como a gente falou, o bem-estar, a ansiedade também diminui, né? E a capacidade de concentração, foco e assim por diante. Só que isso seria as rodinhas da bicicleta na meditação, né? Quando a gente vai andar de bicicleta, em geral, no começo a gente precisa de um apoio. A criança precisa de um apoio, precisa de rodinhas ali do lado. Então, essas seriam as rodinhas da bicicleta, tá? Daí a gente entende a importância do trajeto. É importante que a gente entenda o trajeto por inteiro, tá? Por quê? Porque é como se a gente fosse falar de história do Brasil e a gente achasse que a Revolução Pernambucana é tudo dentro da história do Brasil. Ou então a gente achasse que a história do Brasil sintetiza tudo aquilo que aconteceu na história até hoje. E a gente sabe que não é, né? Então é importante que a gente entenda do ponto onde a gente está e vá ampliando para algo maior e algo maior e algo maior para que a gente entenda o fio da meada. Então, por que que a gente está falando isso? Porque tem tanta informação disponível, tá? A respeito de técnicas, a respeito de relaxamento, que isso tem alimentado expectativas irreais na cabeça das pessoas. Então, a gente diria que uma boa parte do que a gente trabalha quando as pessoas chegam, por exemplo, para praticar na hora do Dharma, é essa questão de que elas estão entupidas sobre vários conceitos de como a meditação deveria ser, tá? Por exemplo, a pessoa já chega com uma ideia do que deveria ser paz interior. Ela já chega com uma ideia de que a meditação vai servir para aumentar a autoestima dela, por exemplo. Ou então ela chega com uma ideia de que ela vai sentar e a meditação vai funcionar como se fosse uma espécie de êxtase, né? Então ela está lá entediada, o tédio que é dela. Aí ela chega assim para sentar, vai meditar e aquilo já vai dar um boom na mente dela, tá? Então, isso é como se a gente diz então que já são conceitos muito rígidos sobre como a prática deveria acontecer, né? E isso nada mais é do que uma espécie do fantástico mundo de Bob da meditação. Tinha, né? Eu lembro que quando eu era criança tinha esse desenho, o Fantástico Mundo de Bob, que ele acontecia basicamente dentro da uma realidade paralela dentro da cabeça de uma criança chamada Bob, né? Então é isso que acontece. Então o que acontece? Vamos lá. Para a gente poder falar de meditação, a gente vai precisar ter um método
e esse método vai ser um método confiável, tá? Esse método confiável, ele nos permite olhar com mais profundidade a natureza da mente, tá? Porque sem isso, a ferramenta da meditação, ela vai ser usada de uma maneira equivocada. É como se a pessoa ela quisesse bater prego na parede com um alicate. É possível fazer isso? É. Mas ela vai acabar se desgastando, vai acabar. Enfim, não é a ferramenta mais adequada, né? Seria mais interessante que ela usasse um martelo, tá? Além disso, se a meditação for usada fora de um contexto onde não há uma união de método e sabedoria, a pessoa ela só vai alimentar a vaidade dela e, naturalmente, onde tem vaidade, tem ressentimento. E a prática, como a gente aprendeu, como a gente é, tem praticado na Roda do Dharma e assim por diante, ela não vem dentro desse contexto, tá? Ela vem dentro de um contexto onde nós vamos praticar algo para fora dessas emoções aflitivas. Então, o que acontece? É, quando a gente vai praticar meditação, existe uma divisão comum, que são os chamados três modos de se praticar a meditação, tá? Três modos de se praticar a meditação. O primeiro modo, né, a primeira etapa, digamos assim, é a pessoa começar ouvindo os ensinamentos, depois meditar sobre eles e depois agir de acordo, tá? Então, primeiro a pessoa escuta o ensinamento, depois ela vai meditar sobre aquele ensinamento e depois ela vai tentar agir de acordo com aquilo no dia a dia dela, na experiência dela, tá? Então, no nosso contexto, meditação vem de bhavana, tá? Bhavana vem, é uma palavra em sânscrito, Bhavana, que significa cultivar. Então, a meditação que a gente está propondo aqui não é uma meditação de alguma coisa que a pessoa ela vai aprender como se fosse uma técnica nova. Na verdade, é mais como uma descoberta interna. Na verdade, é como um cultivo de algo que ela já tem, não é uma habilidade nova, tá? Então a pessoa poderia se perguntar, bom, mas vamos cultivar o quê, né? Ela vai cultivar aquilo que ela já tem presente nela, né? Como, por exemplo, ela vai entender que em algum nível durante o dia ela tem compaixão, em algum nível durante o dia ela tem alguma qualidade amorosa, em algum nível durante o dia ela se sente alegre sem a necessidade de estar pedindo débito ou crédito, né? Por isso, tá? E em algum nível durante o dia ela pratica generosidade, em algum nível, e assim ela vai vendo que a meditação ela serve para afrouxar esses padrões habituais, para ela poder então se reconectar com essas qualidades do coração, né? Então, o que acontece? É muito importante que a meditação seja usada dentro de um contexto, como eu falei, onde a gente possa unir método e sabedoria, meios hábeis e sabedoria. Porque assim a gente não cai no engano de se ver diante da realidade a partir de recortes, né? Em geral, a gente olha para as coisas ao redor e a gente tem recortes sobre a realidade, né? A gente não olha com uma visão mais profunda. A gente está sempre olhando com o viés que parte da nossa experiência. Tudo parte a partir do eu, né? E a gente não consegue olhar para isso dentro de uma realidade mais ampla. Daí o que acontece? A gente tem uma abordagem que é mais intelectual em relação à meditação. Eu não gosto dessa abordagem, tá? Porque é muito simples. A meditação, ela é como cozinhar, né? Então não adianta a pessoa ter lá 35 livros da Rita Lobo ou 322 livros do Rodrigo Hilbert e ela leu bastante sobre como cozinhar, mas ela nunca colocou um macarrão no fogo, né? Então, a pessoa, ela vai lá e ela lê muitos livros sobre meditação, ela lê muitos textos, ela foi a muitas palestras, né? Foi a muitos retiros, tem todos os vídeos do Lama Santa em salvo no YouTube, mas a meditação, ela não é um adorno do ego, né? Ela não é um adorno da identidade. Então, a gente precisa falar da questão da vida contemplativa. A meditação ela só vai fazer sentido quando a gente realmente estiver disposto
a entrar na vida contemplativa, tá? Então a gente já falou sobre isso no vídeo sobre o mundo interno, que é a gente tem um mundo expansivo, que está sempre olhando para fora, acumulando coisas, né, expandindo em cima de um outro resultado e assim por diante. E tem um mundo contemplativo, que observa o que se passa atrás dos olhos, o que faz os olhos brilharem, né? O que acontece? Existem o que a gente chama de abordagem prática da meditação, que é o que a gente chama também de o coração da experiência da meditação, que é o quê? Alguém pegou as instruções e colocou aquilo em prática, sentou para fazer aquilo acontecer, né? Botou os ingredientes lá e colocou no forno para fazer aquilo acontecer. Então, ou seja, nós temos a aplicação das instruções na experiência do dia a dia, tá? Na experiência, a meditação e o dia a dia não são duas coisas separadas, como muita gente imagina. Elas são uma coisa só. Então, esses são chamados os yogis, tá? A gente tem tem sim digamos assim, a categoria de seres que estão numa coisa mais erudita, né, onde eles sabem bastante os termos e por aí vai. E tem a questão dos yogis, onde eles sentam, eles querem sentir a experiência da meditação no coração, né? Esses yogis, por sua vez, eles praticaram a meditação, não é uma meditação que surgiu na cabeça deles do nada, é uma meditação que surgiu com a tradição da linhagem, tá? Mais ou menos como se fosse assim, é, você fez um curso de medicina? Fiz. Aí a pessoa diz, onde que você fez? Não, eu fiz um curso de medicina pelo YouTube. Puxa, né? Agora, você fez um curso de medicina? Fiz. Aí você fez medicina onde? A pessoa, olha, você fez, eu fiz pela USP, eu fiz pela UFPE. Ou seja, tem um respaldo ali, né? Tem uma tradição, tem uma qualidade ali que está sendo passada, tá? Então, vamos supor que vocês tenham um problema no coração. Aí vocês vão fazer um. A pessoa vai trocar a válvula do coração, vamos dizer assim. Aí vocês vão fazer essa troca com o rapaz ou a moça que fez o curso a graduação de medicina pelo YouTube, ou vão fazer com a graduação das pessoas que realmente estiveram lá em contato com outras pessoas, aprenderam, erraram e fizeram coisa. Deu para sacar? Então, dessa tradição da linhagem de praticantes e praticantes, né, tanto homens quanto mulheres, tá? Surgem o que é chamado de manuais de meditação, ou então roteiros de prática. Por que que eu estou falando disso? Porque é importante que a gente entenda de onde que aquela meditação que a gente está falando, ela está vindo. Se é simplesmente uma loucura da cabeça da pessoa, e pode acontecer isso, né, pessoal? Ou simplesmente houveram várias pessoas que praticaram aquilo, né? Por exemplo, as meditações que a gente vai falar aqui, elas surgiram na época do Buda Shakyamuni, então elas têm 2.600 anos de, de prática, né? Então tem uma eficácia aí, né, pessoal? 2.600 anos praticantes, chegando, praticando, praticando, até chegar onde a gente está, tá? Daí a gente tem isso que é chamado manuais de meditação, ou roteiros de prática, que nada mais são do que um conjunto de meios e ferramentas que nos ajudam a descortinar os enganos da mente. Maravilhoso, né? Então, como é que é isso? Por exemplo, a gente tem a iluminação da sabedoria primordial, que é de Dudjom Rinpoche. Dudjom Rinpoche é o autor. Então, nesse texto, ele vai falar sobre como aplicar o conjunto de métodos e ferramentas dentro do contexto da meditação, dentro de Hatha Yoga. E assim vai, tá? Depois a gente tem a Essência Vajra, do John Limpa. A gente tem também o Dharmatolo, do John Limpa. Tem o Natural Liberation, de Padmasambhava, que não tem tradução para português. Tem a Sadhana de Mahamudra, de Chögyam Trungpa. Tem o Manual de Retiros de Jamgon Kongtrul. Eu estou dando esses nomes que provavelmente vai parecer muito estranho para quem está chegando agora, para dizer que quando nós vamos nos referir à prática de meditação em si, essa prática ela não surgiu do nada, tá?
elas têm tem pessoas que praticaram essas práticas antes e elas vêm, em vez de ficar uma coisa muito solta, com todo mundo dando opinião, né? Aquela coisa que a gente falou antes intelectualmente, ela tem um passo a passo dentro desses roteiros. E daí, por que que eu estou falando disso tudo? Porque quando agora a pessoa for sentar e meditar, ela já passou a etapa inicial dos efeitos colaterais, bem-estar, saúde, estabilidade, assim por diante. Então, quando ela senta para meditar, ela vai se dar conta de que ela tem uma mente e aparentemente até agora ela tem obedecido de forma cega a essa mente. E essa mente ela está condicionada ao que a gente vai chamar do jogo do samsara, que é os ciclos de altos e baixos, né? Sem fim. Então a gente está sempre dependendo de aparências e o resultado em relação a essas aparências vão delimitar a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Em um aspecto mais sutil, a gente diria que o quê? Que a nossa energia está sempre flutuando em relação às situações, circunstâncias, pessoas, assim por diante. E a gente não consegue, então, um equilíbrio dessa forma, tá? Então, a gente realmente acredita, de uma maneira cega, claro, que quanto mais rápido a gente for, quanto mais a nossa mente estiver agitada, mais a gente vai se achar esperto e sagaz, tá? Mas a pessoa então poderia se perguntar para onde é que a gente está indo a partir disso, né? Por exemplo, vale a pena vocês darem uma lida no livro Sociedade do Cansaço, tá? Onde ele vai deixar claro que a forma como a gente está levando a vida, ela só serve para uma coisa, que é nos direcionar para a vida contemplativa, tá? Vale a pena. É um livrinho curto, tá? Baratinho também. Então, por exemplo, quando a gente se fixa na bolha e a gente se identifica com o movimento da mente, a gente gera uma identidade. E essa identidade ela tem uma falsa sensação de que ela tem poder e controle sobre a realidade ao redor, né? E aí, se ela obtém aquilo que ela quer e evita aquilo que ela não quer, ela dá solidez àquele movimento, então ela se acha vitoriosa. E aí ela vai gerar fixação ao bolho. Aí o que acontece? Essa solidez ela vai criar uma espécie de tensionamento. Esse tensionamento, uma hora ou outra, ele vai gerar insatisfação e sofrimento. Então, vendo que tudo isso que a gente está falando aqui não surge de uma coisa aleatória, tá? Tudo isso vem desse aprofundamento da meditação. Então, a gente está falando de coisas profundas aqui. E é importante que a gente entenda isso. Então, isto que a gente está propondo aqui é simplesmente que a gente entenda que esses manuais de meditação eles estão disponíveis e que então a gente, em vez de pegar a meditação como uma coisa banal, a banalização da meditação, como se fosse um tipo de analgésico, né? Ah, eu estou com dor de cabeça, vou meditar. Não, não é isso, né? A gente então entra numa espécie de treinamento. E esse treinamento ele vai nos permitir expandir a consciência e ter discernimento e sabedoria sobre a nossa experiência ao redor, tá? Por exemplo, a pessoa poderia se perguntar, o que é esse processo dinâmico que a gente simplesmente rotula como pensamentos e emoções? E, em geral, é com muito medo. A gente tem muito medo de entrar nos pensamentos e emoções, né? Por exemplo, a pessoa pode estar assistindo um filme, como um dos meus filmes favoritos, que é O Silêncio dos Inocentes. E na hora que ela está assistindo O Silêncio dos Inocentes, daí ela pede para alguém que está do lado dizer assim, olha, ela vai falar, né? Olha, quando eu estiver assistindo um filme, aí na hora que eu tiver medo, tu dá pausa, pode ser? Aí a pessoa, sim, claro. Aí, vamos lá, na hora que ela tiver medo, se eu der uma pausa ali do lado, onde é que está esse medo? Porque um filme nada mais é do que uma sucessão de cenas numa tela de luz, né? Então não é o filme que está provocando o medo, é dentro dela que está surgindo o medo. E aquilo que surge dentro da própria pessoa, ela deveria ser responsável em como lidar com aquilo, né? Mas não é isso bem que acontece. Aí, de uma forma mais profunda, ela também poderia se perguntar: bom, esse medo surgiu, mas ele também ele vai, ele não fica, né? O medo surge e o medo vai. Depois a pessoa poderia se dar conta: peraí, esse medo, ele tem uma cor
Ou então, assim, ele tem uma extensão, né? Tem 2 metros. Ele tá na minha cabeça. Ele é áspero. Ele é doce, ele é salgado. Ele é quadrado, é redondo. Ele tá lá na imagem ou tá aqui dentro? Ou tá nos dois ao mesmo tempo? Então, são perguntas que, que abrem, né? Em geral, a gente está muito preso ao porquê das coisas. Aqui a pessoa vai se perguntar como que a gente fica preso às coisas, né? Então, quando a gente fica preso nas circunstâncias, em geral, a gente não cogita nem ver de outra forma, tampouco agir. A pessoa já tem respostas prontas, essas respostas prontas são respostas automatizadas, e ela fica transmigrando de um lado para o outro. Como disse uma amiga minha nessa semana, ela fica editando as imagens de modo que seja favorável para a própria pessoa que está fazendo aquilo andar, né? É muito interessante. O que acontece é que a sensação de ficar preso às situações, lugares, pessoas e assim por diante, não é propriamente o que a gente está descrevendo, não é o enredo, não é a narrativa, tá? Mas sim se a gente está tendo controle ou não sobre o que está acontecendo, tá? Se a gente obtém êxito sobre esse controle, a gente quer aprender de novo como controlar mais, tá? Caso contrário, a gente quer evitar e a gente busca um novo resultado. Isso é upadana, não no elo da roda da vida, tá? E a gente também tem o fator de indiferença, né? Que é como a gente está ocupado por gostar ou não gostar, a gente fica indiferente à realidade ao redor, tá? Então, uma pessoa poderia dizer, tá, Roberto, por que que tu tá falando de tudo isso? Porque vocês lembram que a gente começou falando de um aspecto mais genérico da meditação. Depois começou a falar sobre o aspecto intelectual e o aspecto yogi, ou seja, o aspecto que vê o coração da experiência da prática de meditação. E agora o que acontece? A gente vai entrar na perspectiva onde a pessoa parou. Ela está cansada de ficar fingindo que ela sabe o que é que tem que fazer, que ela tem uma carta na manga e assim por diante. Então ela está olhando de forma honesta e ela está se perguntando, olha, como que minha mente cria essas prisões? Como que ela cria a sensação de cárcere? Como que ela cria o vigia e o prisioneiro? Olha que interessante. Como que a mente cria as prisões? Como que ela cria a sensação de cárcere, o vigia e também o prisioneiro? Então, quando a gente está enclausurado numa situação que aparentemente não tem solução, a gente só vê dessa forma, né? Tem a prisão, tem o cárcere, tem o vigia e também é o prisioneiro. Então, a gente se sente essas quatro situações surgem dentro de nós, tá? Então, na visão dos ensinamentos, quando a gente senta para meditar, a gente percebe que a mente pode estar em estado de quietude ou movimento. E aí a gente entende que isso que a gente está chamando de movimento nada mais é do que o exercício da luminosidade da mente em encadear os 12 elos da origem independente, tá? Ou seja, a mente, por ser livre, ela agora pode se fazer presa também, porque ela é livre, né? Então, aí vai surgir uma identidade, e a identidade tem inteligências dentro dela, e essas inteligências, cada uma vai servindo para se fixar, tá? E criar uma realidade aparente, que é a realidade da bolha, tá? Daí, a gente senta para meditar, e essa meditação vai nos oferecer abertura em uma base de transformação e também segurança para fora desse processo, tá? Já que o que realmente nos prende a esse processo de fixação é a gente tomar a mente condicionada junto ao aspecto de energia e a gente define a flutuação de energia como sendo eu mesmo. A gente deveria fazer assim, ó, sempre que alguém começar a se descrever de uma certa forma e não de outra, tá? De uma maneira bem rasteira, tá? Bem baixa mesmo. A gente vai dizer que energia, como a gente está dizendo aqui, que é Lung, Lung, poderia ser o que a gente se descreve como o meu ânimo durante o dia, tá? Então, o que é que a gente quer? A gente identifica que esse processo condicionado, ele é nocivo, e ele não nos leva muito longe, tá? E a gente começa a localizar o processo autônomo de energia, que nada mais é do que permitir com que a gente ande nos mesmos lugares, externamente,
Só que internamente a gente tem uma outra base de operação, tá? Então, na prática, a meditação, a gente não está tentando criar alguma coisa nova, a gente não está tentando ser uma outra pessoa, a gente não está tentando evitar alguma coisa que surgiu lá atrás, tá? A gente simplesmente deixa que os pensamentos sigam seu fluxo e a gente reconhece a sabedoria que sustenta esse processo, tá? É como se a gente estivesse olhando por trás das cortinas no palco, tá? Então, é importante que a gente reconheça esse poder da pausa, tá? Dentro da meditação. Daí, tendo falado tudo isso, a gente então entra e o que acontece com a mente durante a meditação. Então, isso nada mais é do que escrever da seguinte forma: quais são os estágios da meditação? Então, o primeiro estágio é a motivação, é estabelecer a motivação correta para praticar. A motivação que a gente tem aqui é a motivação de bodhicitta, ou seja, a gente usa tudo aquilo que está acontecendo conosco para entender o que está acontecendo com os outros, tá? Por exemplo, vamos supor que a gente teve uma crise de carência. Então, se a gente parar com cuidado, o que tem de seres assim, ó, carentes nesse exato momento, dá para fazer uma micareta, né? Dá para fazer um carnaval fora de época. Então a gente entende isso e diz, uau, agora eu vejo como que os seres sofrem por carência. Não precisa ser assim. Não precisa seguir esse automatismo. Dá para andar de outra forma. Dá para andar de forma lúcida. Então, o primeiro estágio, motivação. O segundo estágio seria a chamata, tá? Aprender a aquietar a mente, tá? Depois a gente vai aprender que a gente entende que quando a gente senta para meditar, as nossas sessões de meditação, elas sofrem cortes, né? Porque começam a surgir relações que estão em aberto, e aí a gente vai precisar fazer uma prática de purificação das relações, que pode ser Metabhavana ou Tonglen, tá? E por fim, a gente tem a meditação sobre a Prajnaparamita, tá? Que é a investigação profunda sobre a natureza dessas experiências que surgem na mente, tá? Daí a motivação engloba as quatro nove verdades do caminho de oito passos. Tem vídeo aqui no canal sobre as quatro nove verdades do caminho de oito passos. E aí, como que a gente faz para entender o progresso na meditação? Primeiro, a gente entende essa questão do paradoxo do sujeito-objeto. Calma, não é física quântica, mas é o que a gente vai chamar de coemergência. Ou seja, o que eu vejo fora está inseparável do que eu vejo dentro. Se eu não tiver um brilho no olhar que vê a realidade daquela forma, eu não consigo ver o que está acontecendo fora. Por exemplo, vamos supor que a pessoa ela passa todo dia numa certa avenida, e essa avenida tem muitos carros. Por exemplo, se fosse lá em Recife, seria a Avenida Caxangá. Tem várias concessionárias lá. E aí ela nunca pensou em comprar um carro ou trocar de carro. A partir do momento que ela diz assim, eu gostaria de comprar um carro, o olho dela fica procurando carros o tempo todo. Mas não é o olho físico, né? Que a luz para na nossa retina. É o olho sutil. É o mesmo olho sutil que produz o sonho, que produz o pesadelo e assim por diante, tá? Então, esse aspecto de coemergência a gente deveria olhar com profundidade. Como que a mente se engana e dá ao objeto o poder de nos ter, de sugar a nossa energia, tá? Então, a pessoa entendeu com a emergência. Quando ela entende com a emergência, ela assume o protagonismo, né? Ela assume a responsabilidade sobre como que ela deseja levar a vida dela, tá? Daí ela se dá conta de que se ela tem um aspecto interno que está posicionado de uma forma, o mundo, a experiência ao redor dela é uma. Se ela tem outra, a experiência ao redor dela é outra. Outro exemplo disso, vamos supor que a gente está preso no elevador. A experiência externa é estar preso ao elevador. A experiência interna é algumas pessoas vão ficar apavoradas, algumas pessoas não. Logo, não é o elevador que está provocando isso. Porque se fosse o elevador que estivesse provocando isso, todo mundo estaria reagindo da mesma forma. Aí a pessoa se dá conta de que ela sentou para meditar. Aí agora ela está olhando um aspecto de mente. E essa mente agora ela vem como uma mente supervisora durante a meditação. Surge o supervisor da meditação. É esse supervisor
né? O observador da prática que vai ver o que é que está acontecendo ali dentro. Então, se não houver uma âncora para a pessoa meditar, ela vai ficar saltitando de uma bolha para outra. Por isso que, em geral, nós começamos com o foco na respiração. Que a respiração ela é neutra. Quando um pensamento surge, a respiração não é boa, ou a respiração ela nem é boa nem é ruim. Então, o fluxo de pensamentos vai surgir e você pode inspirar e expirar fundo, tá? Isso vai te ajudar a não se colar, a se descolar do fluxo de pensamentos e emoções que estão surgindo, tá? Daí, é como se a gente estivesse se acostumando com essa consciência mais ampla que vai se descolar desses condicionamentos do samsara e então vai ser a nossa melhor amiga no caminho, digamos assim. Então, o que a gente vai chamar de progresso no caminho diz respeito a, primeiro, o surgimento do observador na prática de meditação e, segundo, o posicionamento interno. Não é tanto o que está acontecendo fora, mas é, de novo, se esse observador surgiu e de onde que esse observador está olhando para as experiências. Por quê? Porque a gente tem a mente que é associada aos sentidos físicos, né? A gente tem um vídeo aqui também falando sobre isso, sobre como que o budismo vê o subconsciente, por exemplo. Então a gente tem a mente associada a olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, tá? Aí de um jeito simples também, nós temos as sensações corpóreas, os sentimentos, os pensamentos e tem o Dharma, que acontece nas coisas, tá? Então, de acordo com o conteúdo da experiência e como a gente lida com aquilo, a gente sabe o que é que se a pessoa está avançando na prática ou não. Por quê? Porque surgiu a experiência, sei lá, se for com raiva, por exemplo. Vamos pegar esse exemplo da raiva. Então, a pessoa poderia dizer que o lugar interno onde ela está vendo aquela raiva é o samsara. Então, aquilo é sólido, não tem solução, não tem como ultrapassar. Depois, a pessoa começou a praticar meditação, pá, ela pode se dar conta de que esse lugar interno, ele não é tão sólido, ele é uma configuração particular de Alaya Vijnana. Então ela começa a ver que tem mentes possíveis que surgem e essa mente da raiva não é dela. Essa mente da raiva é como se fossem sapatos. Então a gente pode ter, vamos supor, um sapato que o modelo desse sapato a gente vai dizer que é raiva. Mas ele tem número 37, 38, 39, 40, 41, 42. Porque as pessoas são assim, são diferentes, né? Mas o conteúdo do sapato é o mesmo. E isso está disponível para qualquer pessoa, tá? Então ela começa a entender que quando a gente olha para as pessoas, para as situações, as pessoas servem de espelho para a gente espelhar o que a gente tem dentro de nós nas situações. Depois ela entende a questão da prática da Prajnaparamita, que vai começar a furar essas bolhas, né? Começa a transformar montanha em gelatina, digamos assim, ou seja, o samsara começa a perder força, né? Mas não começa a perder força porque tu tá lutando contra. Começa a perder força justamente porque tu tá entendendo como é que aquilo funciona. É como tu levar uma criança para ver um filme onde tem um fogo 3D na tela. Em geral, as crianças estão muito reativas. Então, quando o fogo aparecer na tela do cinema, elas vão chorar ou vão espernear. Enquanto que tu tá olhando assim do lado, tu dá uma olhada e dá uma risada, né? Nossa, como que essa criança esperneia com essa sensação de fogo, mas o fogo não está no fogo, né? É ela que está se apavorando, né? E por fim, ela tem a presença, né? Que é a mandala vaja. Ou seja, para enfatizar, a gente vai chamar isso que a gente falou tudo até aqui de meditação formal, tá? Ou seja, a pessoa entendeu que a meditação é algo muito maior do que simplesmente paz interior, ansiedade, essas coisinhas aí, e ela entendeu. Então, ela cansou também de só ficar lendo, né? Ela cansou de ser senciente. Então, ela quer agir de outra forma, ela quer ter uma vida de outra forma, ela quer voltar a ser humano novamente. Então, não importa o conteúdo que surgir.
conteúdo bom, ruim, não importa. O ponto principal é de onde que a gente está olhando para aquilo internamente, ou seja, o lugar sutil. E o lugar sutil a gente falou aqui, né? Samsara, depois Alaya, depois Prajnaparamita, depois presença, tá? Não tem muito para onde correr, pessoal, é só isso. O problema é que a gente não quer aceitar. Então, durante o avanço da meditação, o ponto principal é o que a gente vai chamar de visão, tá? Que nada mais é, repito, do que não importa o conteúdo, a experiência em si, e o que importa é o posicionamento interno. Então, as coisas acontecem. O tempo todo as coisas acontecem. Mas o ponto principal é o que é que eu tô, de onde que eu estou olhando de dentro para lidar com aquilo. Isso pode ser resumido em visão, meditação e ação, que são os três aforismos, perdão, de Garabdoji, tá? E aí a pessoa, ela vai ver, né? Ela vai ver que dentro da experiência, internamente, as coisas estão acontecendo. Aí ela recua um pouco, tem um afastamento das bolhas, e aí ela começa a ver o conteúdo que está ali. Tá? Então ela vê como é que a fixação surge, como é que o apego surge, como é que a ignorância surge, e assim por diante. Tá? Então é isso. Então o progresso na meditação, ou seja, o que acontece com a mente na meditação, se dá pelo reconhecimento da sabedoria que faz aquilo andar, e não pela rigidez. Tá? A rigidez nada mais é do que o samsara nos pegando. Né? Daí vai surgir uma confiança natural. Como que essa confiança natural se dá? É assim, ó. Primeiro, a pessoa entende que pensamentos e emoções são pensamentos e emoções. Não, ela não são os pensamentos e as emoções. Ela entende pensamentos e emoções. Como, por exemplo, quando você está olhando para o céu, que está claro, né, que está límpido, ela não diz assim, olha, está nublado, mas ela não diz o céu é totalmente nublado. Ela diz o céu está nublado. O céu está sempre presente, né? Ao mesmo tempo quando surgem nuvens e assim por diante. Ou seja, ela entende, ela vê, ela discerne pensamentos e emoções como pensamentos e emoções. Né? Como, por exemplo, eu que estou gripado. Eu não vou dizer eu sou a gripe, eu vejo a gripe como gripe, né? Então eu vou precisar me tratar em relação àquilo. Então isso já pressupõe que eu entendo minha condição natural de saúde. Então é isso que a gente estava vendo aqui, tá? Então ela vê pensamentos e emoções como pensamentos e emoções, ela vê as paisagens e bolhas, ela literalmente vê, né? Olha, isso aqui é uma bolha, minha natureza está maior do que isso, tá? Depois ela vai se utilizar da sabedoria de Prajnaparamita para ver a vacuidade e a luminosidade das aparências, das experiências que estão surgindo, né? Forma é vazio, vazio é forma, forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma, está lá no Sutra do Coração. E por fim, ela descansa em presença, tá? Então, vamos lá. Para concluir aqui, o que a gente chama de o que acontece na meditação nada mais é do que descrever o progresso na meditação, que por sua vez nada mais é do que o observador. O que é que o observador da prática tá vendo ali, quando as experiências surgem, tá? Então, o lugar interno da prática é mais importante do que é, a prática que a pessoa está se descrevendo. Por exemplo, às vezes, principalmente iniciante, né? Esse iniciante faz muito isso. A pessoa chega e faz, eu estou praticando 45 minutos de meditação. Aí tu diz, uau, que maravilha, né? Se eu conseguir se disponibilizar 45 minutos. Aí ela diz, é, aí tu diz, tá, mas o que é que tu faz pontualmente na meditação? Aí a pessoa diz, hã? Então, se descrever fazendo meditação por fazer meditação, isso não significa muita coisa. Tá? O ponto principal é o que é que tu está fazendo ali dentro. Então, o lugar interno é o ponto, né? Quando eu também falo fazer ali dentro, isso também é uma falácia, porque na verdade tu não senta na meditação para fazer coisas, tu senta na meditação para localizar esse aspecto interno que tu nunca perdeu, tá? Então a gente começa a reconhecer o aspecto lúdico, o aspecto luminoso da realidade e o principal. Quando a gente começa a praticar, o nosso avanço, ele não vem pela seriedade, ele vem pelo sorriso. Ele vem
pelo sorriso, de como a realidade ao redor tem a tendência nos fazer de tonto, a nos iludir, tá? Então a gente começa a reconhecer o aspecto externo, interno e secreto das experiências e a gente toma refúgio nisso, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado. Fico por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.